Fala galera, beleza? Paulo veio falando aqui para fazer um react profissional, né, de um advogado sobre o caso que aconteceu em que um personal trainer espancou um morador de rua que estava traindo, que estava tendo relações com a sua mulher que estava traindo esse personal trainer. Rapaz, mas que rolo que foi esse, né? Vamos colocar o vídeo aqui para vocês entenderem. Eu já vou explicando quais são aqui as intercorrências jurídicas que tem a ver aqui com relação a esse tema. Vamos ver aqui. Olha lá. Isso foi em Planaltina, Distrito Federal, e um morador foi gravado aqui, ó. Um morador gravou, né, esse fato, esse acontecimento. Percebam aqui que a pessoa já chega no carro batendo muito, muito nervoso, né? É algo típico dessa reação, né? Quando alguém descobre uma traição. E aqui o interessante para a gente notar é o seguinte: ele afirma, né, que a esposa estava sendo estuprada. E aí nessa situação ele justifica, né, essas agressões. Vocês conseguem perceber aí uma movimentação no carro, né? Provavelmente são as agressões já no início. E um ponto que eu queria falar para vocês aqui é o seguinte: existem realmente, né, situações em que a pessoa pode alegar uma excludente de ilicitude, ou seja, ele pode praticar atos que seriam criminosos, porém com essa excludente, é como se fosse assim, um motivo justo para ele ter praticado esses atos de agressão. E isso pode acontecer, por exemplo, em legítima defesa, né? Então, será que aqui ele poderia alegar uma legítima defesa da mulher, né, que estaria sendo estuprada? Como será que foi isso? Isso depende muito do quê? Da investigação criminal que a polícia vai fazer lá no inquérito policial, da investigação sobre os fatos. A polícia ela costuma ouvir o depoimento das partes e procurar realmente entender o que aconteceu nessa situação. Perceba que mesmo após, né, a situação em tese aí se resolver, com raiva ele continua a agressão. Ele continua a agressão e de uma certa maneira, né, a gente tem um limite, tá? Até em supostos casos aí de legítima defesa, né, que a pessoa estaria se defendendo ou estaria defendendo uma outra pessoa, a gente tem um limite sobre. Deixa eu só colocar aqui de volta a tela, né? A gente tem um limite então sobre a forma como que a gente pode se defender. Por exemplo, se eu vou tratar de legítima defesa, a pessoa aparece com uma arma, está pronta para me atirar e eu tenho uma arma para me defender, é justo e razoável, né, que eu me defenda com essa arma. Porém, se a pessoa tem, por exemplo, uma faca e eu tenho uma arma, pego essa arma e começo a disparar para a pessoa que está vindo com uma faca, isso pode ser considerado uma desproporcionalidade, né? Uma medida, uma defesa que extrapola o razoável. Então é muito difícil esse tipo de caso. Mas eu queria analisar também aqui dois pontos importantes, porque em casos de traição, né, que envolve violência doméstica, envolve traição, são casos geralmente relacionados à área do direito de família. E na área do direito de família, eu percebo que existem essas reações exageradas, né, sobre a traição. E antigamente traição era um crime. Não sei se vocês sabiam disso, né? O adultério antigamente era um crime, era encontrar adultério. O que é o adultério? Né? Estar na cama de outra pessoa, né? Então antigamente isso era um crime. Hoje, né, na verdade desde 2007, o adultério não é mais um crime. E como que o adultério, como que a traição é tratada pelos tribunais? Existe a possibilidade de você responsabilizar uma pessoa ou criminalmente, quando se trata de um crime, ou civilmente. Existem alguns casos em que os juízes
condenam a pessoa que traiu por danos morais, né? Mas não é uma regra. Não é assim, ah, eu já fui traído, vou pedir danos morais. Não, não é assim, né? Depende muito das consequências, dos danos que foram ocasionados. Então, por exemplo, numa situação dessa, ele poderia alegar que, por conta dessa repercussão, né, ele sofreu um abalo enorme e realmente pedir danos morais pela traição que aconteceu. Assim como aconteceu também em vários outros casos, em que saíram na internet, né, de traição. Às vezes a pessoa está lá, encontra alguém no motel e isso vai parar na internet. Isso tudo pode ensejar um pedido de danos morais devido a essa atitude do cônjuge que trai. Por isso é importante ter um certo cuidado, né? Não estou falando aqui, poxa, traiam, mas traiam com cuidado, mas ter um cuidado ao tratar dessas situações, né? Geralmente, quando existe uma traição, ah, as pessoas, né, ficam muito chateadas com toda razão, né? A fidelidade é algo que se espera dos casais, porém é muito importante entender, gente, que, cara, existe um depois disso, né? É, poxa, como que depois eu vou conviver se eu, naquele momento da traição, eu esquentar a cabeça e fazer algo, né, uma violência, praticar até um homicídio contra a pessoa, né, como acontece por aí. Como vai ser o restante da minha vida com aquilo, né? Quer dizer, a traição a gente suporta, a gente acontece, relações extraconjugais podem acontecer. Agora, lidar é, com o fato de que você matou uma pessoa, lidar com o fato de que você agrediu, espancou uma pessoa por conta dessa traição, pode trazer também consequências psicológicas e às vezes essa até ficar insuportável, né, para aquela pessoa que cometeu esses crimes. Então, muito cuidado, né? Eu sei que é fácil falar, né? Quem está vivendo na pele sabe, né, como é, né, uma traição. E muito sempre procurem, né, gente, um advogado para saber a consequência daquilo que vocês estão fazendo ou que vão fazer, né, para evitar que isso possa levar vocês a consequências piores e até serem presos por conta dessas atitudes que a gente toma de cabeça quente. Então é isso. Qualquer dúvida, coloca aí que eu gravo um segundo vídeo para tratar dessas questões. Valeu, um abraço, até mais.